a esse faleiro tão importante. Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. (14h38). Vamos de empreendedorismo. Professor Flávio Fogel na bancada. Marcela, pedir para o professor Flávio, como a Univag está sediada em território também varzagrandense, a origem dela, né? Hoje, ao começar o empreendedorismo, a gente fazer uma homenagem à nossa Várzea Grande, contando a história de Várzea Grande do... Claro, professor. Deixa eu só colocá-los oficialmente na mesa e aí a gente desenrola muito esse faleiro, porque não é todo dia, né? É só quarta. Professor Flávio Fogel, Pedro Paulo, muito obrigada por estarem aqui mais um dia na bancada. Bem-vindos e, por favor, já deem aquele alô para a nossa audiência. Boa tarde, Marcela, João Edson, Julie, Washington, Anderson e a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer estar mais essa semana aqui com vocês, né? E quero aqui também dar as boas-vindas ao professor Pedro Paulo, né? Professor do Univag, sócio do escritório. Fez sucesso no programa passado. Fez. Sócio do escritório, né, Peixoto e Sintra, e também presidente do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, retribuo os cumprimentos, e aqui eu quero fazer da razão inversa, né? A Julie, professor João Edson, Marcela, Beni, Washington, nosso vascaíno, que eu acabei esquecendo, Anderson, e o professor Flávio, né? Muito obrigado pelo convite e sempre que for necessário, possível, né, eu estarei aqui. E mandar um abraço para o povo de Várzea Grande, que realmente é muito gratificante, né, trabalhar ali, desenvolver um trabalho acadêmico ali no Univag, e boa parte dos alunos que lá estão são de Várzea Grande, então vai um abraço carinhoso para Várzea Grande. E temos uma advocacia muito atuante em Várzea Grande, né? Inclusive, vários que atuam ali são nossos professores do Univag. Exatamente. E vai, já que você me deu essa deixa, né? Um abraço para os colegas advogados e advogadas de Várzea Grande. Grande abraço, e a gente quer ouvir o senhor falar de Várzea Grande. O Univag está lá, o senhor que tem conhecimento de sobra, que conta boas histórias, fica à vontade, Eu professor. não podia deixar, né, nessa data especial de 15 de maio, de falar um pouco de Várzea Grande e expressar a nossa gratidão. Isso eu faço em nome do Univag, que é uma instituição de 35 anos de existência, genuinamente matogrossense, né, e que é muito bem acolhida pela população varzea-grandense. Mas também faço em meu nome, né? Eu estou há 12 anos em Mato Grosso, 12 anos em Várzea Grande, no Univag, né, e sou muito grato. Primeiro ao Univag, aí na figura do Dr. Drauzio, que me fez o convite de vir para cá, né, e se estou aqui hoje é graças a ele. E também, né, a Várzea Grande, que é onde a gente ganha o nosso pão, né, com o Univag, e faz toda a nossa atividade profissional, pessoal. Então, a minha gratidão e parabéns à Várzea Grande por 157 anos. João, 157 anos, ou seja, foi fundado oficialmente em 15 de maio de 1867. Só que assim, essa é a data oficial. Sim. A história começa bem antes. A gente pode pegar, inclusive, os povos originários, os indígenas, que lá primeiro estavam, tinham os bororos, mas predominantemente os índios guanás. Tanto é que no começo, diz que o nome da cidade de Várzea Grande era Várzea Grande dos Guanás, né? Sim. Lá atrás mesmo, bem perto da fundação. E começa com um acampamento militar, né? Houve uma cessão antes disso de terra de uma sesmaria pelo Império em 1832 aos indígenas. Vale a pena falar dos índios guanás, que eram os índios predominantes ali, que eram exímios canoeiros e pescadores, mas também que tinham uma habilidade incrível na confecção de redes rústicas e cerâmica, né? Mas olha que interessante, redes, né? O que é um patrimônio cultural de Várzea Grande hoje? Porque já tem séculos isso ali, e é muito lindo. As rendeiras fazendo aquelas redes
redes à mão em Várzea Grande, né? Isso é de uma beleza sem tamanho, né? Eu tinha uma rede dessa, levei ir para a chácara e você acredita que na madrugada me levaram a rede? Foi um pecado, ainda vou ter outra. Eu tenho. É linda demais. A rede de Várzea Grande é linda. E isso tudo então começa lá com os índios Guanás e vem lá na época da Guerra do Paraguai um acampamento militar, o acampamento Couto de Magalhães, né? Pelo então presidente da província, o brigadeiro Couto de Magalhães, né? Que teve ali prisioneiros paraguaios, mas tinha os indígenas, ali era uma área também boa para pecuária, tinham vaqueiros ali também. Esse pessoal todo acabou a Guerra do Paraguai e se fixou ali na margem direita do rio Cuiabá, né? E aí começou ali, em 1867, esse povoado com 5.000 habitantes. Hoje, Várzea Grande é a segunda maior cidade em população do estado, só é menor do que Cuiabá, e é uma conurbação, né? Tá ligada ali, separado só pelo rio Cuiabá. E tem 300 mil habitantes, conforme o censo de 2022 do IBGE, né? É o 93º maior município do Brasil, considerando os 5.700 municípios existentes. E a quarta maior economia do estado, né? Então é uma cidade hoje pulsante, né? Que é bastante interessante. E assim, hoje nós falamos que é uma conurbação, né? Várzea Grande é ligada a Cuiabá por 5 pontes. A primeira qual foi? Em 42, a ponte Júlio Miller. Só que antes disso, existia uma balsa. Eles chamavam de balsa pendular. Que começou, olha só, a cidade foi fundada oficialmente em 1867. Só em 1874 é que eles inauguram a balsa, com festa, com a banda do Arsenal de Guerra ali de Cuiabá, tudo. E a balsa foi fundamental para fazer prosperar aquela região, porque começou-se aí o quê? Conseguir transportar pelo rio maiores volumes, né, entre as margens. Antes era só os canoeiros, né? Exatamente. Passagem da Conceição é um local desse. Isso, Passagem da Conceição era para isso. E aí, só que chegou uma hora, lá para meados da década de 30, início da década de 40, que não dava mais conta do crescimento da atividade econômica. Aí se inaugurou, em 1942, a primeira ponte entre as duas cidades, que é a ponte Júlio Miller, né? Conhecida como Ponte Velha. Foi a primeira, exatamente. A gente chama hoje nem de Júlio Miller, de Ponte Velha, né? Ponte Velha. Outra questão que eu acho que é muito interessante, quem que é a padroeira? Nossa Senhora da Guia, né? E a primeira igreja que está lá, né? Até hoje hoje a igreja atrás do... perto do Fiotão. No fundo do Fiotão. Exatamente. Ponto turístico também da cidade. E hoje, né? Fomos fundados com 5.000 habitantes, enquanto vila lá de Couto de Magalhães, povoado, e hoje temos mais 300 mil habitantes, numa cidade muito pulsante, uma cidade feita por um povo muito acolhedor, muito trabalhador, né? E que tem crescido muito aí nos últimos anos. Eu quero destacar esse crescimento por duas áreas que o Univag está muito próxima, até para a gente entender o que tem acontecido em Várzea Grande nos últimos tempos. A educação e a saúde. Na educação, né, eu quero destacar todo o trabalho que vem sendo feito, e a gente vê, enquanto uma instituição de ensino que interage com o município, né, essa expansão. Quando a gente olha a educação pública municipal de Várzea Grande, nós notamos assim um avanço tremendo, né? E não é só na reforma e abertura de escolas, mas principalmente no planejamento estratégico para melhorar a aprendizagem e a inserção dos estudantes. Hoje nós temos em Várzea Grande mais de 34 mil crianças estudando em 96 escolas, né? Me chama a atenção também, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu vi cenas que eu falei, não é possível que a gente tenha isso aqui ainda, que era ainda a matrícula, né? Acontecendo assim, de fazer fila na porta, né? E aí, há um pouco tempo atrás, né, até mérito da gestão do secretário Silvio Fidelis, à frente da Secretaria de Educação do Estado, se digitalizou a matrícula, né? Ou seja,
facilitou Sim. a vida de quem é a finalidade do município, do governo, da população, né? Além de todo um trabalho que eu vejo lá, e a gente atua em parceria muito forte com a questão da qualidade educacional, com a entrada de tecnologia. Nós temos uma parceria na educação muito interessante com a Secretaria de Educação de Várzea Grande, que é a nossa atuação no Centro João Pinheiro, que trata das crianças com deficiência, né? Então nós temos todos os nossos cursos da saúde lá em parceria, trabalhando para atender essas crianças, medicina, fisioterapia, fono, e aí vai, né? Então eu quero parabenizar aí, né, aproveitar a oportunidade e parabenizar quem é o grande mentor disso, que é o professor Silvio Fidelis, né? Hoje secretário de Educação de Várzea Grande. Secretário de Educação de Várzea Grande, presidente da Undime Mato Grosso e vice-presidente da Undime Nacional. Né? Só para a gente ter uma ideia disso, né? É a organização que congrega todos os secretários municipais, né? 5.540 Exatamente. Daí é Várzea Grande que está ali. Então a educação me chama muito a atenção, isso como um profissional da educação. E a outra parte que a gente está muito envolvido é a saúde, né? Saúde de Várzea Grande tem crescido muito também. Eu vejo, não só para a questão das inaugurações de unidades, essas coisas, mas a ampliação das equipes de saúde da família. E a gente interage, enquanto Univag, de uma forma muito intensa, né? Porque os nossos alunos, nossos estagiários estão atendendo a população junto, né? Nossa clínica escola está ali atendendo mais de 50 mil pessoas, predominantemente várzea-grandenses, de forma gratuita por ano, lá, né, no centro universitário. Então são duas áreas que a gente atua de muito próximo com Várzea Grande e a gente consegue constatar, né, um grande crescimento. Na saúde, por exemplo, todo o investimento que a gente presencia e acompanha, Várzea Grande pode chegar a 90% de cobertura da população com a saúde, né? Isso aí é número para poucos, né? Quero aproveitar também nisso, mandar um abraço para as pessoas que eu percebo como responsáveis por isso na saúde, que é o ex-secretário Gonçalo de Barros, ex-secretário de saúde, e também o ex-superintendente de atenção primária, Giovanni Renfro, que foi quem botou a mão na massa para fazer a coisa acontecer, né? E é um benefício, educação e saúde são benefícios tremendos para a população varzeagrandense. E essencial, né? E aí fica então, para essa cidade pujante, crescente, para essa população tão amorosa, trabalhadora, os nossos parabéns, todo o nosso carinho, né? E que possamos juntos crescer e nos envolver cada vez mais. E a Várzea Grande, ela é interessante, né? Ela era uma várzea até os anos 80, ela começava ali no Fiotão e ela vinha até o aeroporto. Era tudo alagado aquela parte ali. E ali do aeroporto ela descia em direção ao Engordadouro. E aqui embaixo também, onde é do Cristo Rei, Jardim Maringá, Lagoa do Jacaré ali, toda aquela parte era toda alagada. Eu lembro que nos anos 90, a Avenida Arthur Bernardes, aquela que sai quase de frente ao aeroporto e vai em direção ao Ipaz e Costa Verde lá para frente, né? Logo foi construído aqueles prédios do lado ali. Em noites que ameaçava chover, os carros quase não conseguiam passar ali no asfalto, de tanto caranguejo que saía da várzea. Tinha cobra que saía. Eu fui do início lá da construção do IVE, né? A gente cansou de pegar jiboia lá dentro, chamar o corpo bombeiro. Que a área que está o aeroporto hoje. Exato. Porque foi aterrado para construir, o lado dela, o fundo, era várzea mesmo. Várzea com aquele cipoal. Aeroporto que a gente tem que sempre falar, né? Aeroporto Internacional de Várzea Grande. Eu sempre corrijo. Estou no voo, a mulher fala, aeromoça, Aeroporto Internacional de Cuiabá. Eu falei, desculpe, é o Aeroporto Internacional de Várzea Grande. Ai, tá certo. O senhor tem que corrigir mesmo. E um abraço, a gente está aqui recebendo tanto carinho da nossa audiência em Várzea Grande. Sintam-se abraçados aí. 14h52. Eu tenho empreendedores, tenho alunos e ex-alunos também já participando aqui no nosso WhatsApp. Então vamos ao nosso faleiro de empreendedorismo. Coisa boa.
é começar a quarta sempre acompanhando aqui os conhecimentos. Mais uma vez, professor Flávio Fogel na bancada e trouxe Pedro Paulo, professor do Univag, sócio do escritório de advocacia Peixoto e Sintra, presidente do IAMAT, Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Na semana passada eu não estava na bancada, então a primeira vez, bem-vindo. Inclusive, tem uma ex-aluna já sua que passou por aqui. Eu vou abrir. Marcela, registra o meu abraço. Ele foi meu professor. Ana Cláudia, fala para o Pedro Paulo que a doutora Ana Matos mandou um abraço. Ele foi meu professor. Estou assistindo vocês. Por favor, mande o meu abraço. Um beijo grande para você, linda, competente, uma mulher aguerrida. Está aqui prestigiando. Fez questão de registrar na largada. Maravilha. Posso devolver os cumprimentos? Doutor. Então, um abraço, Ana. E aproveito também para não perder o costume, né? Que hoje as crianças não foram para aula, tá? Por conta do frio. E aí estão me assistindo e pediram para eu mandar um abraço. Então, um abraço para Vitória, minha filha mais velha, Luiz Otávio mais novo. E também por conta do empreendedorismo com a esposa, né? Claro. Não pode ter lead em casa. Por favor. Vai aqui para minha esposa e minha mãe também que vem assistindo. E tem alguns colegas que durante... Eu estou olhando aqui que estão mandando mensagem. Durante o nosso bate-papo eu vou lembrando de um por um. Aqui. Fica à vontade, doutor Pedro Paulo. Um abraço a toda a família do doutor e todos vocês que estão sintonizados. Mas em pauta de empreendedorismo, falando de tributos, é um assunto que eu já sei que a nossa audiência vai lá em cima, porque não é para amadores, não é, professor Flávio Fogel? Por isso que eu trouxe um advogado tributarista, né? E Pedro, para começar, eu queria te perguntar o seguinte, na realidade te pedir para você explicar para a gente quais os principais impostos aí que o empreendedor precisa conhecer no Brasil. Tá, vamos, assim, hoje a gente passa por um período de mudança, porque nós temos uma legislação tributária que ela recebeu uma denominada reforma. Sim. Essa reforma ainda não é vigente. Então, hoje, até em sala de aula, eu tenho dificuldade. Falo, pessoal, tudo que eu estou falando aqui é o que acontece hoje. Daqui 5 anos, quando vocês olharem para trás, vai falar assim, ó, o Pedro Paulo falou diferente do que eu estou vendo na prática, mas é porque a gente vem passando por mudanças, né? Então, nós estamos no auge da metamorfose, né? Exatamente. Mas aí não tem problema, você faz uma pós-graduação em Direito Tributário no Univag, se atualiza o Pedro Paulo dá aula lá, pronto. Sim. Então, assim, eu não gostaria de destacar os impostos, que nós temos uma enormidade de impostos, né? Sim. Então, vou falar os principais do dia a dia, né? Porque eles vão acabar se dividindo aí entre impostos que recaem sobre aquisição de bens, né? E a outra banda, vamos dizer assim, que seria serviço. Sim. E no meio disso também nós temos porque no direito tributário a gente fala de forma equivocada impostos, mas na verdade são tributos. E os tributos têm as suas classificações. O imposto é um deles. Então nós temos outros tipos de tributos que envolvem a cada tipo de ato praticado pelo contribuinte. Então hoje, né, aproveitando assim o meio que nós estamos tratando, e nós falamos sobre isso no bate-papo da quarta passada, sim, de quem estava no começo, né? Isso. Então, normalmente, quem está no começo tem uma carga tributária um pouco diferenciada. E aí eu trago aqui a figura do Simples Nacional, que é uma forma simplificada de se recolher tributos, que você recolhe praticamente numa guia só todos os tributos daquela sua relação. Então, hoje eu sou um pequeno empresário, sou optante pelo Simples Nacional. Então, no final do mês, eu emito uma guia e ali já está contemplado uma boa parte dos tributos que são cobrados. Então, o Simples Nacional é uma forma de arrecadação de tributos, que a ideia principal era fazer o quê? Simplificar a forma de se recolher. E aí, só fazendo uma parte para depois voltar, Flávio, hoje, e aqui eu sempre deixo claro, não fazendo nenhuma conotação política ou coisa que vale, mas a aprovação da reforma tributária hoje, ela trouxe um contexto de facilitação da forma de se recolher. Mas em determinados tipos de contribuinte, eu vou ter um aumento da carga tributária. Sim. E nós, brasileiros, a gente não quer simplesmente ter uma forma simplificada de recolher tributo. Nós queremos recolher de uma forma que é reduzida, né? Nós temos a teoria de Laffer que diz que quanto menor a alíquota, maior a arrecadação. Sim. E hoje a gente está andando na contramão. Então nós temos o imposto sobre a renda, que recai
tanto sobre a renda da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Nós temos o imposto estadual que recai sobre a circulação de mercadoria, que é o ICMS, né? E muitos falam, não é só sobre a circulação de mercadoria. Eu sei, circulação de mercadoria, bens e serviços de transporte e comunicação. E nós temos os tributos, esses são os mais corriqueiros, tá, professor? E nós temos as contribuições do PIS, da COFINS, do CSLL e assim sucessivamente. Se eu começar a falar sobre todos os tributos que nós temos aí, eu ia precisar de pelo menos 1h30 só para citar, sem explicar. Se eu sou um microempreendedor, seja um MEI ou alguém com uma microempresa, o que vai incorrer de tributo na minha atividade? assim, de uma forma geral. Eu sei que cada caso... O bom que eu falei no debate anterior, que quando a gente não sabe a resposta, a gente fala sempre depende, né? Depende do caso concreto. Mas aqui eu vou usar o termo depende mais porque realmente depende da forma de atuação daquele agente, que a gente chama de contribuinte. O MEI, né, o empresário MEI, que é um microempreendedor individual, ele tem uma formatação muito reduzida de tributo. Ele também recolhe, assim como o optante pelo Simples, uma guia só. Então, o que eu achei interessante dentro desse contexto? A gente não pode só trazer críticas, né? Sim. Lá o Rui Barbosa, ele falava, olha, o princípio da isonomia não é tratar todo mundo igual, é tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, nas medidas das suas desigualdades. Então, a tributação que a gente vem se deparando hoje, ela vem tentando tratar de forma igualitária, com equidade, as pessoas que estejam na mesma condição. Então, o microempresário individual, ele tem uma carga tributária reduzida, porque, como o próprio nome diz, ele é micro. Sim. Ele ainda está no começo, ele não pode faturar mais que R$81 mil por ano. Então, ele tem uma dificuldade de receita, mas está gerando receita. E também é uma forma de tirá-lo da informalidade, né? Que é o grande objetivo. Né? E aí nós temos um empresário de pequeno... Deixa eu só fazer um aporte, porque isso sempre aparece, assim, principalmente das pessoas que estão começando, querendo empreender, querendo se formalizar. Esse regime tributário do MEI não é o Simples. Não. É um específico para ele, porque essa confusão, eu vou ser MEI, eu vou estar no Simples, não, é um regime específico para quem é microempreendedor. Não é automático, né? Não é isso que eu disse. O MEI, ele tem uma forma diferenciada, eu falei simplificada, porque no sentido de ser simples, não de ser da forma de tributação do Simples Nacional. É uma forma mais simplificada de recolhimento. Então, o MEI não tem coligação, nesse caso, com o Simples Nacional. E o Simples, que benefício que ele traz? Fala um pouquinho mais do Simples Nacional para a gente. O Simples, à época da sua criação, ele vem lá sendo trazido pela 123, né, a lei complementar, e ele vem trazendo também a mesma ideia do MEI, mas com aquela realidade anterior, de simplificar a tributação. E dentro desse contexto, ele pega alguns tributos federais, alguns tributos estaduais ou municipais, e você recolhe uma guia somente. Naquela oportunidade, também era com a intenção de tirar as pessoas da informalidade e trazê-los para o mercado formal. Por isso que eu falo que às vezes na política, né, seja ela qual formato de política, a forma de você levar a informação é que vale, né? Sim. Olha, saia da informalidade e venha formalizar o seu negócio. Mas na verdade era a ideia de tirar quem não estava arrecadando para começar a arrecadar. É muito fácil você recolher e ficar legal, né? Ficar dentro da legalidade. Hoje a gente anda numa outra contramão. É o mesmo conceito, mas a ideia é arrecadar mais. E não tão somente simplificar a vida do contribuinte. Vamos fazer uma pausa tradicional, importante, repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora, e daqui a pouco tem muito mais informação local com empreendedorismo em pauta aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Com o estúdio CBN, hoje falando de empreendedorismo, estamos aqui com o professor Pedro Paulo Peixoto. Pedro Paulo, um ouvinte, Venâncio, ele ficou aqui uma dúvida ainda sobre a questão do MEI e do Simples.
Tá. Sobre a questão de valores. Quer saber se o valor que se paga no Simples é o mesmo valor, o absoluto do mês, ou se tem uma diferença. Tá. Vamos lá por partes. No debate anterior, nós falamos das espécies de sociedades, né, e de empresas a serem constituídas. O MEI, né, o microempresário individual, é um tipo de formatação de constituição de personalidade jurídica, de pessoa jurídica. O Simples é uma forma de tributação. Então, nós estamos em dois ambientes diferentes. MEI, para você ser MEI, você tem um limite de arrecadação. Que é 81. Que é até 81 mil ano. Aí, ultrapassou essa barreira, você tem outra forma de tributação. Aí você pode optar pelo Simples, pelo lucro real, lucro presumido e assim sucessivamente. Então, são dois conceitos diferentes, vamos dizer assim. Vamos lá, então, aos desafios. Quais os maiores desafios tributários o empreendedor enfrenta na atual realidade, dentro dessa metamorfose de tanta mudança? O primeiro desafio é entender a forma que nós temos de tributar, né? Esse é o primeiro desafio. Tem quase fazer uma faculdade, né? É simples, bem simples, né? O professor Becker, ele é um escritor bem renomado na área do direito tributário, e ele fala que no Brasil a gente vive o carnaval tributário. Que dependendo de onde você está, o agente arrecadador tem uma fantasia diferente. Então você tem que dançar de acordo com a música, né? Acho que é o Nóbrega, esqueci o nome dele, foi ministro. Já lembro o nome dele, que ele fala em cipoal. Não, tem algumas denominações interessantes. Mas essa metáfora do carnaval tributário muito interessante. É bem legal. E eu falei isso lá em Buenos Aires. Maílson da Nóbrega. Eu falei isso em Buenos Aires porque lá eles têm uma tributação também diferenciada. A Argentina ela tem uma tributação que cada estado tem um código diferente. E eles tirando onda com o brasileiro. Lá no Brasil é muito difícil. Eu falei, fácil é de vocês, né? Cada estado tem uma forma diferente de ver o fato gerador. Mas qual que é o grande desafio? Eu entendo assim, o empresário, ele vive uma realidade que também a gente falou isso no debate anterior, que ele precisa entender do negócio dele, ele precisa saber fazer o que ele faz, seja vendendo alguma coisa, seja prestando um serviço. Ele precisa fazer isso com o menor custo possível para ele se tornar competitivo no mercado quando ele for atribuir preço àquele produto ou àquele serviço. E o tributo está no meio dessa constituição. Que para você constituir um preço, aí nós temos aqui, eu sou administrador, mas não tenho tanta habilidade quanto o professor Flávio, né? Mas estou falando de forma muito simples, tá, professor? Para você encontrar o preço de um produto, você tem que somar o custo fixo, o custo variável, a tributação que recai sobre esse valor, o lucro que você quer obter e você chega no valor. Então, quanto menor o tributo eu conseguir arrecadar de forma legal, tem que deixar isso muito claro, eu consigo ou aumentar o meu lucro ou consigo reduzir o valor final do produto até para poder ser mais competitivo. Então, o grande desafio do empreendedor é identificar as oportunidades que a própria legislação nos dá para reduzir essa carga tributária e manusear do jeito que entender melhor. Eu quero reduzir o meu preço, fazendo um planejamento tributário adequado, eu consigo reduzir dentro da lei, não corro risco e estou pronto ali para colocar o meu produto de forma competitiva no mercado ou aumentar os meus lucros. Né? Então, acredito que o grande desafio tributário, primeiro, é identificar qual o formato de tributação eu vou utilizar, qual é o melhor formato. E aí é importante, deixo isso bem claro, que se procure um especialista para isso. Não dá para se aventurar no mercado que nós temos hoje. O mercado ele é competitivo, um erro de estratégia você corre o risco de perder o teu negócio. Porque é um problema sério, né? Muitas pessoas, quando pensam em empreendedorismo, ele pensa no trivial. O empreendedor, o produto e o consumidor. Mas tem um governo no meio. Tem um sócio que a gente... É o maior sócio. Não se encontra com ele. Dessa história, esse sócio é danado. Se você negociar só entre os três, esse sócio ele não perde dinheiro. Uma hora ele vai te cobrar pesado. É o sócio mais inflexível, né? É o sócio que ele quer só a parte dele
Até porque ele não é um sócio físico, né? É um imaginário real, que é o mais complicado. É pior do que fantasma. E o Pedro falou assim, ó, sempre ter assessoria especializada, Sim. né? Acho que é importante a gente falar que isso passa por um bom profissional de contabilidade, mas não se esgota no profissional de contabilidade, né? Tem também ter uma assessoria, principalmente quando a empresa vai ganhando mais porte, quando você precisa mudar regime tributário, de um bom advogado tributarista, né? Isso é fundamental. Porque senão a coisa termina complicando. Inclusive existe vou falar agora de reforma tributária, né? Quais os impactos dessa reforma tributária, o que ela melhorou, o que ela piorou. Na realidade, não tem que discutir nos próximos 6 anos, né? Isso. Não é uma coisa imediata. Quantas propostas de alteração a gente tinha falado? Salvo engano, já tinha 70 e mais de 70 propostas de alterar o que já foi foram mexidos em aprovado. 70 espaços da reforma. Aí eu vou falar um pouquinho da questão de política de Estado, né? Tudo isso acontece porque o nosso Congresso não tem uma definição de política de Estado que quer. É uma coisa louca. Nós temos 513 deputados, 81 senadores e deve ter pelo menos umas 20 correntes diferentes que pensam o Estado. E ambos, e aí um negócio interessante, Pedro Paulo, ambos pensam o Estado ignorando a existência da Constituição. Sim. Que deveria pensar nesse sentido. E aí existe a dualidade nesse modelo de Estado que estoura em todos nós, se sendo empreendedor ou não, que é o seguinte, qual que era o princípio da questão da tributação, voltando lá desde o Império Romano, né? Agora falando historicamente, cobrar mais para arrecadar mais ou cobrar menos para arrecadar mais. Em todos os casos, a questão é arrecadar mais. Só que nós não sabemos, nós não definimos no Brasil, para que nós queremos. Então eu não sei aonde eu tenho que arrecadar mais. Esse é um grande problema. A grande pergunta que nunca foi respondida no Brasil, ninguém está respondendo, não é por quê, tá, gente? Porque todo mundo sabe. É para que eu vou arrecadar o imposto. Isso significa o seguinte, eu vou tirar dinheiro do contribuinte para fazer o quê? Nós não temos a questão clara. Essa é a questão principal, ou seja, qual o uso mais eficiente que você vai fazer com o dinheiro arrecadado. É tanto que desse século a lei que determina que as casas legisladoras não podem gerar projetos. Olha, dá uma olhada, hein? Nós estamos falando de um Brasil que foi descoberto em 1500. Sim. É desse século, de 2000 para cá, não vou lembrar precisamente a data, que foi existir a primeira lei dizendo o seguinte, olha, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, não podem criar leis que geram despesa para o executivo sem ter a fonte devida. Por isso que alguns projetos-leis só têm validade se vier do executivo. Sim. Vamos lembrar que até o governo Fernando Henrique Cardoso podia. Quer um exemplo clássico disso, que foi criado aos montes no Brasil, sem ter a fonte pagadora? Meia entrada, passo livre. Ninguém que criou essas leis no Brasil determinou de onde viria o dinheiro. Simplesmente um vereador, um deputado, tá? Não, vamos determinar aqui que fulano de tal só paga metade, faz isso. Mas quem que paga a outra parte? Sim. Hoje no Brasil nós temos um problema sério que é a questão das casas de show, né? Porque tem pessoas que têm direito à meia entrada, mas eles não têm de onde receber a outra parte. E aí? Aumenta dos demais para compensar. Ou você sobe de forma tamanha o ingresso que a meia entrada seria o preço que você ia. O que se a gente vê em alguns shows é isso. Eu já ouvi de músico dizer isso. Quem não tem meia paga dobrado para mim descontar no outro. É um negócio assim doido. O que está por trás disso tudo? O passe livre. Essa briga por o imposto vai vir para cá, essa questão toda que você está falando. Isso é aquele princípio da economia clássico, do bom e velho conflito distributivo. O bolo é o mesmo, eu não botei mais fermento nele, mas eu quero manter minha fatia. Não importa que tem mais gente querendo comer desse bolo aí, não. E que o nosso ouvinte entenda, não estou sendo contra nem passe livre, nem contra meia entrada. Só estou dizendo que a janta não é de graça. Alguém vai ter que pagar a conta. E isso não está definido claramente. Isso é muito importante falar, né? Porque assim, o dinheiro público, às vezes, o que vem da esfera pública, parece que é um sujeito que ninguém conhece. Não, somos nós, contribuintes, quem paga os tributos, os impostos, né? É daí que vem o recurso, né? Então a gente tem que olhar, tem que fiscalizar, tem que cobrar bom uso, sim, né?
Por isso que nós estamos, gente, no período de eleição. Vai ter eleição aqui. Muitas pessoas não ligam para eleger vereador, deputado, essas coisas. Não é importante, sim. Elege pessoas, não fica preocupado de eleger as pessoas porque ele vai em tal igreja, vai em tal coisa, porque se ele defende tal causa social. Essas causas aí, todas elas, é de livre-arbítrio. Ninguém vai determinar na igreja que eu vou. Eu não preciso do Estado para determinar isso. Questão de sexualidade, tá? Isso é importante na organização da família, independente da questão de Estado. Então não foca nessas pessoas. Elas podem ter isso? Pode, mas o principal não é isso. O principal é o modelo de Estado. O modelo de Estado passa por saúde, por educação, por tributação, por infraestrutura. E aí as pessoas, você tem que saber o que você quer. Porque senão você vota num cara porque ele odeia outro, só que a única coisa que ele sabe é odiar o outro. Ele chega lá e termina não fazendo nada. Mas voltando aqui para pro nosso tema, queria falar justamente dessa questão da reforma tributária. Quais os desafios que essa reforma tributária impõe a gente, onde ela facilita, onde ela complica? Então, essa é outra pergunta difícil de responder neste momento, porque o professor foi muito bem claro que hoje se identificou uma necessidade de ter uma maior arrecadação, mas para quê? Para quê? Eu vou facilitar a forma de se arrecadar. Nós sabemos que em algumas situações, principalmente nos serviços, vai se aumentar muito a carga tributária, mas qual é a finalidade? Então, em resumida síntese, o Brasil foi lá, pegou um modelo do IVA, ou IVA, como queiram chamar, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, desmembrou isso em 2 outros, que é o IBS e o CBS, que são os impostos e contribuições de bens e serviços, e fez uma tributação nos mesmos modelos do IVA. Agora, a forma como isso vai ser tratado, a alíquota, a gente não tem isso de forma clara. Então, eu tenho receio hoje de falar e a gente ter algumas modificações. Sim. Mas, a princípio, a estrutura é essa. Nós vamos eliminar alguns impostos, né, alguns tributos, e vamos ter uma forma simplificada. Mas a pergunta é, quanto, como e para onde? Isso. Né? Tem um professor chamado professor Paulo de Barros, ele criou uma regra chamada regra matriz de incidência. Ele é o papa do direito tributário. E a regra matriz de incidência, ele diz o seguinte, toda lei que institui um imposto, ela tem que ter alguns aspectos. O aspecto pessoal, ou seja, quem é que vai recolher, o aspecto material, o que é que essa pessoa vai fazer para ter a obrigação de recolher, o aspecto quantitativo, quanto é que isso vai custar, e o aspecto temporal, quando é que ele vai recolher. Então, aqui na reforma tributária, nós não temos isso de forma clara. Nós não temos, principalmente no aspecto quantitativo, quanto é que isso vai refletir. Aí o que aconteceu? Começou a reforma, na minha opinião pessoal e também acadêmica, vamos dizer assim, acredito que era para ter tido uma discussão um pouco mais alargada. Sim. Foi aprovado numa celeridade que não tinha necessidade de ser feito dessa forma. Tanto é que quando quem conseguiu ir até o legislativo pedindo a inclusão ou exclusão de normas, conseguiu alguma coisa para sua classe. Mas existem classes aí que ficaram sem cobertura. Então vão ter cargas tributárias que vão aumentar. Aí eles trazem lá, nós vamos explorar ainda mais o princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade é assim, tudo que eu pago na operação anterior, eu deduzo da operação subsequente. Sim. Mas você pega o advogado, por exemplo, eu sempre olho para o que está mais perto inicialmente, né? Todos os insumos que eu uso para executar o meu trabalho, eu posso abater quando eu for recolher. Sim. Mas o que o advogado hoje gasta de insumos? Nós não usamos mais papel, equipamentos a gente não compra todo mês, Sim. Luz, água às vezes é reduzido, então a nossa carga tributária vai aumentar, do jeito que está aí. Sim. Aí tem uma proposta de emenda para ter um tratamento diferenciado também para o profissional do direito. E assim vão para todos os outros. Então a reforma ela ainda não está madura para a gente ter uma solidez para dizer se ela é boa ou não. Aí vou abrir um outro parênteses só para esclarecer que ninguém é obrigado a ficar cuidando do Estado, né? Mas essa é a minha profissão, então eu tenho que... O que acontece no Brasil? No Brasil não é legalizado o lobby. E por não ser legalizado o lobby, é a pior coisa. O que é lobby?
É quando uma grande empresa, um setor, um sindicato vai lá conversar com os deputados, senadores, impor uma lei e fazer pressão em relação a isso. É o profissional que defende direitos, de interesses grupos setoriais ou de grupos econômicos. Em muitos países é legalizada essa função. Aonde é legalizado isso é mais fácil, porque aí incide o direito e o direito estabelece o equilíbrio. Sim. No Brasil, como não é legalizado, não tem como o direito atuar numa área que não existe. Né? Se torna ato inválido. Sim. Automaticamente, quem pode mais, grita mais. E quem não tem ninguém para gritar, sai com prejuízo no Brasil. É isso. Esse é um problema sério. É um negócio que eu falo aqui, as pessoas muitas vezes até não gostam que eu fale isso. Por exemplo, existe não existe essa palavra, vou criar agora, uma desnecessidade, por exemplo, ter uma bancada evangélica ou uma bancada religiosa. Né? Mas eles conseguiram, por exemplo, na questão da tributação. É um exemplo clássico disso. Né? Essa questão das igrejas, não pagar imposto, pagar menos, fazer uma série de coisas. Voltamos ao bom e velho conflito distributivo. Exatamente. Né? Sim. Enquanto isso, o incentivo à questão da produção no Brasil, nós não temos. A única bancada que nós temos organizada é a bancada rural. As outras não tinham. Houve um tempo que a indústria tinha um lobby muito forte. Agora são setores apenas da indústria e não a indústria como um todo. Sim. Pedro, pegando aqui uma pergunta dos ouvintes aqui, assim, o que se quer saber? Existem estratégias legais, assim, para a gente reduzir? Sou um microempresário, sou um médio empresário, estou achando que eu estou pagando muito imposto pelo meu nível de faturamento anual, né? Tem alguma estratégia legal ou existe estratégias legais para eu reduzir essa carga tributária sem incorrer, obviamente, em riscos legais? Sim. Isso, tecnicamente, é chamado de elisão fiscal ou planejamento tributário. Nós temos 3 institutos, né? A evasão fiscal, que não é aconselhável, que é conhecida também como sonegação fiscal. Que é ilegal, que é ilegal e temos até reflexos criminais. Uhum. A elusão fiscal é quando você simula estar fazendo planejamento tributário, mas na verdade é sonegação, que também é condenável. E o planejamento tributário como regra. E o que é o planejamento tributário? Aí é interessante ter um contabilista e um profissional do direito atuando junto dentro dessa construção de planejamento. Por quê? A própria lei, ela traz algumas formas de você reduzir o teu tributo. Vou dar um exemplo muito simples. Nós, pessoa física, fala assim, eu como pessoa física não tenho por que fazer planejamento tributário. Mas você pode. Quando você vai declarar o teu imposto de renda, existem vários requisitos de redução da base de cálculo do imposto de renda se você comprovar algum tipo de despesa. E eu vou elencar uma despesa que é mais corriqueira, que é com a saúde. Então, se você não faz minimamente esse controle do que você gastou com a saúde, você vai acabar pagando o valor integral do tributo, sendo que você poderia fazer uma dedução. O que eu gastei com a educação e assim sucessivamente. Se você não falar isso para o Estado, ele vai te cobrar o valor cheio. Isso é planejamento tributário. E o mesmo nós podemos ter dentro das empresas. Olha, eu tenho uma receita bruta que não ultrapassa 4 milhões e 800, a princípio é interessante que eu seja um optante pelo Simples Nacional, porque a carga tributária é menor. Aí nós temos a tributação com lucro presumido e com o lucro real. Que é outra pergunta dos ouvintes aqui. Olha, fico sempre na dúvida de lucro presumido, lucro real. Eu venho falando aqui de uma forma sem muita técnica jurídica, porque a ideia é falar com os ouvintes de uma forma geral, né? Então, quando fala em lucro presumido, presume-se um lucro e a partir desse lucro eu tiro ali uma tributação. Eu encontro uma base de cálculo para depois aplicar a alíquota do imposto, né? Só aproveitando a mania acadêmica, né? A base de cálculo, vou dar um exemplo de base de cálculo. Nós pagamos o IPTU, certo? A base de cálculo do IPTU é o valor do imóvel. Sim. Aí o município indica lá uma alíquotazinha, que é um percentual, e você aplica sobre esse valor da casa, do imóvel, e você chega lá no valor que você tem que recolher de tributo. Sim. E o lucro real, você tem uma enormidade de despesas que a empresa tem, que a pessoa jurídica tem, que você pode ir abatendo nessa base de cálculo. Então, de uma forma muito simplória, eu vejo muita gente falar, se a sua margem de lucro é muito pequena, é preferível você ser lucro real. E, na razão inversa, lucro presumido. Mas essa não é uma fórmula que ela não é tão exata assim. É preciso fazer na mão mesmo para ver se compensa. Mas normalmente uma micro e pequena fica no presumido, né?
Não sendo optante pelo Simples Nacional, sim. Porque até para você ter uma tributação pelo lucro real, você tem que ter uma contabilidade muito enxuta. Muito enxuta e muito competente. Isso tem um custo. Sim. Se o valor de 81 mil anual para o MEI é o valor total bruto ou tem algum cálculo para enquadramento? É o valor da receita. Receita bruta. A receita bruta. Ou chamar de valor total também. Né? Quando você faturou no ano, em valores Sim. brutos. Pedro Paulo, para a gente concluir, quais as dicas e recomendações finais que gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre tributação? Praticamente eu vou retomar a fala anterior, né? É que procure entender minimamente a forma de tributação, o quanto, como, Sim. se existe essa obrigação mesmo de recolher determinado tributo. É importante que tenha um contabilista, né, também conhecido como contador, né, que tenha conhecimento sobre a matéria. Quando tiver dificuldades, procure um profissional do direito também. Então a dica é essa, não se aventure. Como eu disse no bloco anterior, o custo do meu produto, ele tem uma variação muito grande quando eu tenho uma tributação real. Ninguém quer pagar, ninguém quer deixar de pagar tributos. Sim. As pessoas, elas querem pagar o que é justo. Então, se é justo você pagar um pouco menos dentro da lei, acredito que atende a expectativa do contribuinte. Maravilha. Flávio. Eu sempre brinco, João, que assim, olha, eu quero pagar muito imposto. Né? Muito tributo. Por quê? Porque a hora que eu estiver pagando, eu vou estar faturando ainda bem mais. Eu gostaria de poder pagar 1 milhão de imposto por mês. Né? Faturamento seria bom. Novidades na Univag? Temos. Hoje estão abertas as inscrições, a partir de hoje, para medicina segundo semestre de 2024. Então, o processo seletivo vai ser pelo Enem, né? As inscrições já estão abertas lá no site www.univag.com.br. Maiores informações você pode ligar lá também por 3688-6006, né? Nosso call center está lá pronto para te atender. E serão 40 vagas, né? Processo seletivo pela nota do Enem vai de hoje até o dia 17 de junho, né? Então, é a oportunidade para começar a realizar o sonho de estudar medicina num curso que está entre os melhores aí da região Centro-Oeste. E o Vinícius, a pergunta ali, e os cursos online ficam abertos sempre? Os cursos online, as inscrições fecham nesse final de semana. Sim. E aí a gente abre novamente em junho, na segunda quinzena de junho. Aí o vestibular já para o segundo semestre. Os outros cursos que não medicina vão estar abertos no início, a partir da primeira semana de junho. Vinícius, quer fazer o curso, tem que ser essa semana a matrícula, se quiser entrar agora. Exato, não perde tempo não. Não fica. Agora a gente fala até sexta, até sábado? Até sábado. Até sábado, então tá aí, Vinícius, até